Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Que Deus abençoe a tua saída para o teu trabalho e a tua volta para casa mais tarde. Que Deus te guarde e te proteja por onde você estiver nessa hora. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Nessa manhã de sexta-feira eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo, escuta a palavra e sinta que Deus vai falar com você nessa manhã. Porque Ele te ama, Ele quer te guardar, quer te proteger para que você não venha se machucar e nem cair nas armadilhas do inimigo, amém? Então nessa manhã eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1. Eu vou ler do 8, glória a Deus, do versículo 8 até o 11, mais ou menos, 12, tá entendendo? Diz assim, ó. Jeremias capítulo 1, eu vou ler do 11 até o versículo 12, diz assim, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então Deus já estava falando para você aqui, não temer diante deles, daquelas pessoas, né, que você vai trabalhar no meio deles, que você vai viver no meio deles. Não tema, porque quando a gente recebe uma palavra dessa de Deus, não é para a gente se assegurar nela, porque Deus é vivo e é eficaz, tá entendendo? Ele não volta atrás com a sua palavra. Então ele já está dizendo aqui para você não temer diante dele. Se você vai sair agora de manhã, vai resolver alguma coisa, vai trabalhar, ou não importa o que você vai fazer, tá entendendo? Se você está na sua casa, está enfrentando uma situação adversa, Deus está te falando para que você não tema. Não tenha medo, tá entendendo? Entregue na mão de Deus sua preocupação, seus cuidados, que Ele vai cuidar de você. Aí diz assim, ó. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, tá entendendo? Então, Deus está colocando as palavras dele na tua boca nessa manhã. Para quando você chegar naquela situação, você vai falar o que Deus mandou você falar, o que Deus colocou na tua boca para falar. Você não vai falar coisas que vai atrapalhar a tua vida, tá entendendo? Porque muitas vezes a pessoa vai resolver uma coisa, fala demais e as coisas saem erradas. Mas quando você fala somente aquilo que Deus colocou na tua boca, no teu coração, tá entendendo? Então Deus está te purificando hoje a tua boca para que você venha falar a palavra dele. Venha falar aquilo que ele quer que você fale. Escute a pessoa perguntar e depois você responde, tá entendendo? Pergunte e escute a resposta. É assim que funciona um diálogo com duas pessoas. Então não tema, porque Deus está te dizendo. Não tema, vai, confia em mim, porque eu já coloquei as minhas palavras na tua boca nessa manhã. Aí diz assim no 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar, e para plantares, tá entendendo? Então Deus está te colocando como uma coluna, tá entendendo? Como uma coluna firme. Deus está dizendo aqui, se for para derrubar por terra, conversa fiada, mentira, falsidade, Deus está te colocando desse jeito para que você derrube por terra tudo aquilo que você vê que não é favorável para a tua vida. Você não deve aceitar a conversa de ninguém, conselho errado, tá entendendo? Que a pessoa vem dar para querer te arruinar, querer te destruir. Deus está dizendo que está te colocando nessas condições para tu derrubar, destruir, arrancar, tá entendendo? E também para edificar. Para você edificar a vida de outras pessoas. Porque quando você tem a palavra de Deus no coração, você fala coisa boa para edificar e ajudar outras pessoas também. Pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Aí a pessoa sai de casa angustiada, triste com uma situação, com uma doença, com um problema que está na família, em casa, tá entendendo? E procura uma pessoa assim para ver se Deus usa alguém para falar com ela, para dar uma palavra de esperança para ela, porque ela não sabe como resolver aquela situação. E você, com a palavra de Deus na boca, você vai falar aquilo que Deus colocar no teu coração. Para você não falar besteira, não falar coisa que ainda vem angustiar mais ainda aquela pessoa, tá entendendo? Porque as pessoas, irmão, tem gente que não crê, né, na palavra de Deus, não acredita que Deus pode livrar, que Deus pode curar ela de uma depressão, de uma opressão, de um trabalho de coisa ruim que fizeram para ele, de bruxaria, tá entendendo? Eles não creem nisso, mas Deus livra, Deus guarda você
dos ataques do inimigo, do levante do inferno contra a tua vida, contra a tua casa e tua família. Por isso que a gente tem esse Deus como protetor, como salvador da nossa vida, porque se não fosse desse jeito, eu estava fazendo o que aqui? Todo dia de manhã fazendo um vídeo para quê? Para jogar a conversa fora? Não, eu estou falando de um Deus que é vivo, de um Deus que salva, que cura e te liberta, e te leva para o céu. Esse é o nosso Deus. Então, continuando a palavra de Deus aqui no verso 11, diz assim, ó. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que veio, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, tá entendendo? Então Deus perguntou a Jeremias o que é que ele estava vendo. E Jeremias disse, eu estou vendo uma vara como se fosse uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem. Então Deus pergunta para você, o que é que você está vendo? Você está vendo a solução para os seus problemas? Você está vendo o resultado, está entendendo, das suas orações? Eu respondendo para você as suas orações? Então, se você está vendo isso, você está vendo certo. Tá entendendo? Você está vendo, está na minha visão. Porque Deus quer, irmão, que a gente ande na visão dele, não quer que a gente seja cego, tá entendendo? As pessoas não vê a luz lá no final do túnel, mas você vê, porque o inimigo ele coloca as trevas, cega as pessoas para ela não ver a saída daquelas trevas que ele está vivendo. Mas Deus, ele abre os caminhos no meio das trevas, ele é luz para te iluminar, para te proteger e para te guardar. Mesmo que você ainda esteja num lugar que só tem a treva, mas ali você é luz. Você é luz para fazer a diferença, para fazer aquilo que agrada a Deus ali naquele lugar, tá entendendo? Embora que todo mundo estranhe o teu comportamento, o teu jeito de ser, mas não importa. O que importa é que Deus está sendo glorificado na tua vida. Você foi chamado para isso, para ser instrumento de Deus, para ser vaso na mão de Deus, para fazer a diferença no lugar que você vai, no lugar que você chega. E você tem a certeza, porque não adianta a gente estar falando da palavra de Deus e não ter certeza, não confiar no Deus que a gente serve a Ele. Qualquer problema que der, qualquer luta, qualquer coisa, a pessoa está negociando Deus. Está trocando Jesus por uma vantagem, está trocando Jesus por uma coisa que o inimigo bota na frente da pessoa, está entendendo? A pessoa se vende e deixa se levar pelaquilo. Mas você não pode se vender. Você não pode trocar Jesus por nada, porque Jesus, ele é o único que pode nos dar segurança, nos dar paz e vida para a gente viver uma vida com abundância aqui nessa terra. No verso 12 diz assim, ó. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, tá entendendo? Então, quando você vê a luz no fim do túnel, vê a saída para o seu problema, Deus está te dizendo, tu viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir ela na tua vida. Deus zela, irmão, por você, Deus zela pela palavra dele, ele não vai te deixar envergonhado nessa situação de jeito nenhum, não, confia em Deus. Tua família está guardada, está protegida. Ah, mas fulano adoeceu, todo mundo adoece, irmão. Quem estiver nessa vida aqui, quanta gente tiver aqui nesse corpo de carne, nós vamos adoecer, nós vamos ter problema, mas Deus também está acima de nós para nos livrar da doença, da enfermidade, tá entendendo? Todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem falha, erro, mas Deus está sempre nos justificando, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra com alegria, tá entendendo? Não tema diante da situação não, irmão. Você viu que os discípulos quando estavam no mar com Jesus ali dentro daquele barco, se assombraram quando viram o mar se levantar, os ventos assoprar, tá entendendo? E Jesus ali do lado dele ali, eles gritando, Senhor, nos acorde que a gente vamos perecer. Não confiava em Jesus que estava ali junto dele. Jesus está bem ao redor de você, na tua vida, morando dentro de você através do Espírito Santo. Não quer que você se desespere com a situação. Quando se levantar o vendaval, os terremotos, os maremotos, Deus quer que você confie nele. Confie nele porque ele está com a mão sobre a tua vida para te guardar e te livrar de tudo quanto for adversidade. Amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua família. Recebe essa palavra. Saia de casa hoje, crendo e confiando que Deus é contigo. Por onde você for, por onde você andar. E nessa manhã eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher, toma a vida desse irmão, Pai, dessa irmã, meu Deus, dessa pessoa, meu Pai, que já está querendo entrar no desespero, meu Deus, com tanta dúvida no coração, não sabe, meu Deus, ela não vê saída, Pai, ela não vê nada de vantagem, meu Deus, para ela sair daquela situação, mas ela não sabe que o Senhor está com ela ali, meu Pai, que o Senhor está bem pertinho dela ali para guardar ela, para
livrar e abençoar a vida dela. Toma a família dela nas tuas mãos, meu Pai. Toma os filhos dessa mulher, toma o marido que saiu para trabalhar. Toma essa família nas tuas mãos, meu Deus. Guarda eles, Pai. Abençoe, meu Deus, o comércio dessa mulher, o trabalho desse homem na empresa dele. Aquilo que ele faz, meu Deus, para ganhar o pão de cada dia, Pai. Toma ele nas tuas mãos. Livra de tudo quanto for trabalho negativo de bruxaria, Pai, de feitiçaria contra a vida desse homem e contra a vida dessa mulher. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço por essa palavra, Pai, que o Senhor nos concedeu e colocou na nossa boca, no nosso coração, para que a gente venha falar o teu amor, a tua salvação e a tua misericórdia, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?